Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando um Meia Pantufa especial pra vocês no seu player favorito. A gente tá chegando aqui num segundo episódio na mesma semana porque era impossível deixar passar o tópico de hoje, simplesmente não tinha como. Eu sou o Luiz Leão e hoje eu tenho de um lado o meu amigo que adora vender telefone descartável pra ganhar uns trocados, Lucas Abreu. E aí, Lucas? E aí, galera? E do outro lado, o meu outro amigo que já é membro honorário do Meia Pantufa, ele já chega aqui, já abre a geladeira, já repara na cortina, já fala do pó nas estantes. E tal qual o Saul Goodman, é só chamar que ele vem salvar a gente das enrascadas. Thiago Natário, e aí, Thiago? Opa, beleza? Eu sou aquele hóspede que chega, já abre a geladeira e come aquela pizza que você estava guardando pro dia seguinte, né? Exatamente. Já vai tomando liberdades, né? Exatamente. Hoje a gente está aqui para falar de TV de alta qualidade, para venerar Vince Gilligan e realizar um passatempo do qual a gente já estava sentindo saudade. Falar do Heisenberg Verso. Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad, encerrou na semana passada sua sexta e última temporada, não só explorando o passado do nosso advogado preferido, como também expandindo, e muito, o universo de Breaking Bad. Então, depois de 2 séries e um filme, a gente teve que vir aqui para se despedir, pelo menos pelos próximos anos, desses personagens e dessa história que mudaram o panorama das séries de TV e streaming. Já deixamos avisado, é claro, que teremos spoilers sobre todas as temporadas de Better Call Saul e Breaking Bad, e também do filme El Camino. Então, assim, se você não suporta spoilers, é bom ir lá dar uma olhadinha, assistir as temporadas, assistir o filme e depois você volta aqui pra curtir o episódio com a gente. Se você já viu tudo ou se você não liga pra esse tipo de coisa, então fica com a gente porque a gente tem muita, mas muita coisa pra falar. Ah, eu nem acredito que eu tô numa oportunidade de falar de Breaking Bad de novo nessa vida. E antes de partir pro episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda demais o nosso projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá lá no comecinho do feed, é só clicar no Meia Pantufa e dá pra gente as estrelas logo abaixo da descrição do podcast. Com essa avaliação, o Meia consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais o nosso trabalho. Bem, sem mais delongas, é hora de roubar o cigarro do coleguinha, colocar o terno rosa-choque com a gravata azul pra gente ir falar de Better Call Saul. Pipoca e Pantufas. Ai, por onde começar? Better Call Saul, Breaking Bad. Então, quando Breaking Bad acaba em 2013, né? O pessoal não resiste à tentação de fazer um spin-off. O que é uma surpresa para grandes séries, né? Porque essas séries cabeçudas, a lá Sopranos, essas coisas de TV a cabo assim, geralmente conseguem conter o valor artístico, né? Manter o valor artístico e resistir à tentação de fazer um spin-off. Mas aqui não foi o que aconteceu, e aí eles resolveram explorar o passado do Saul Goodman, que é o advogado do Walter White lá em Breaking Bad. Essa série começou há cerca de 8 anos, né? 9 anos. Teve intervalos de mais de um ano entre algumas temporadas, e ela foi ficando progressivamente mais pesada, né? Parecia uma série assim de comédia meio situacional no começo, e depois ela foi virando uma coisa assim tão pesada quanto Breaking Bad, talvez até mais pesada do que Breaking Bad, e se encerrou na sua 6ª e última temporada agora, semana passada, se você tá ouvindo isso na semana de estreia. E assim, valeu a pena, né? Valeu bastante a pena. Esse é um daqueles spin-offs raríssimos que funciona tão bem que levanta sérios questionamentos sobre o spin-off ser melhor do que a série original. Antes da gente pegar essa bomba, eu queria perguntar pro Thiago se ele investiu de cara em Better Call Saul, se ele já achou desde o começo que era uma boa ideia, se ele já gostava desde o começo, se ele foi ficando mais empolgado na medida que as temporadas foram passando. Como é que você aproximou Better Call Saul depois do espetáculo visual e de prêmios e de público que foi Breaking Bad? Cara, eu comecei a ver Breaking Bad
ali em 2012, 13. Eu lembro que eu vi as 4 primeiras temporadas, tava saindo a última, e aí eu acompanhei o lançamento. E aí quando começou a sair o spin-off, a minha primeira reação foi desconfiança, né? Acho que é natural, assim, a gente fica, putz, acabou agora há pouco, os caras estão querendo já extrair leite de pedra ali, a Netflix tá botando uma grana pra financiar, o que será que vem por aí e tal. E a primeira temporada de Better Call Saul é uma temporada muito boa, mas que fica aquela coisa, assim, será que eu vou voltar pra assistir a segunda? Né? Será que eu vou dar mais uma chance pra série? E aí eu acho que se mantém meio assim nas primeiras 3 temporadas, talvez no final da terceira dê um passo além, e aí a quarta, quinta e sexta é aquela coisa assim, é o meme do cavalo, né? Só que o cavalo vai ficando mais bonito. Sim, o cavalo vai pegando fogo, assim, ficando aquele negócio. Temporada. É, isso, esse mesmo que eu me refiro. Porque, cara, e aí foi engraçado porque entre ali o lançamento da quinta e da sexta temporada de Better Call Saul, eu fiquei tão imerso no universo que eu voltei pra reassistir Breaking Bad. E Breaking Bad tinha um pouco disso já, né? A primeira e a segunda temporada são boas, mas a terceira, a quarta e a quinta que são o ouro da série, né? Uhum. E acho que Better Call Saul chega nesse nível. E se você coloca ali frente a frente, eu diria que tem temporadas de Better Call Saul que com certeza são melhores do que Breaking Bad. Talvez se a gente comparar ali as duas séries nos melhores momentos, talvez Better Call Saul leve a melhor. Então é uma façanha muito impressionante. Polêmica. Eu acho que tem uns fãs mais puristas aí que vão ficar grilados com a gente, porque eu também concordo, viu? Eu acho que Better Call Saul... Não sei se é porque esse Breaking Bad tem muito tempo que eu assisti, e quando eu assisti, já tinha lançado tudo. Então, eu assisti muito depois do hype. Então, já tinha todas as temporadas de Breaking Bad na Netflix, e eu assisti, então não tava aquela coisa... Ninguém tava falando mais da série quando eu vi. Mas eu adorei, só que era aquela coisa, né? Você não tinha gente conversando, não tinha um hype ali rolando, e Better Call Saul, eu acho que me gerou um sentimento de ser melhor do que Breaking Bad. Não sei se é porque tá mais recente aqui na cabeça, se tem tempo que eu não vi. Eu vou até assistir Breaking Bad, vou até reassistir Breaking Bad depois, que eu quero tirar essa dúvida, mas atualmente na minha cabeça que Better Call Saul ganha por pouco. Dá vontade de reassistir, né? Pra mim seria a 4ª vez. Então, assim, acho que não é muito... acho que é bem claro que eu gosto bastante de Breaking Bad. Então, se eu for reassistir, eu vou reassistir. Eu vou assistir pela 4ª vez. Eu já tentei reassistir, mas eu tenho uma preguiça da primeira temporada de Breaking Bad. Eu acho que eu vou começar pela segunda. É muito... é o que as pessoas sempre falam de The Office, de Mad Men e de Breaking Bad. Começa pela segunda, vai. Passa não, mas pera, a primeira temporada de The Office é um crime contra a humanidade, né? Não prescreve, assim. Se você colocar no tribunal de Haia, você ainda consegue uma condenação, porque... Aquela é dolorosa. Veio até o Cristiano Botafogo na cabeça. Vem Tribunal de Haia, uma referência de Medo e Delírio de Brasília. Abraço pra vocês, venham até aqui. Eu acho que Breaking Bad tem uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar passar, porque eu queria falar um pouco com vocês sobre relevância, digamos assim, uma relevância com o público. E aqui é especulação total. Antes da gente entrar mais na história de Better Call Saul, eu queria mais falar um pouco sobre especulação. Breaking Bad, eu acho que ela é muito relevante por uma série de fatores. Primeiro, é claro, pela qualidade cinematográfica da produção, né? O Vince Gilligan tem um olho muito de diretor de cinema para como ele aproxima, como ele analisa a série, e aí ela é visualmente muito espetacular, e ela é muito recheada de simbolismos e o que a gente chama do não dito, né? Você tem que entender que tá tendo ali um foreshadowing, ou que tá tendo uma expressão de sentimento pelo visual, pela posição que a câmera tá, ou em quem ela tá focando, ou de que maneira, e ele faz isso de um jeito muito específico. Mas assim, eu acho que além dessa qualidade técnica, eu acho que tem uma série de fatores que transformou Breaking Bad numa coisa gigantesca. O principal deles é a migração pro streaming, né? Porque a gente falar em Breaking Bad e Netflix, elas são coisas que são muito conectadas. Breaking Bad era uma série de nicho, era uma série minúscula que estava sempre à beira do cancelamento até o final da segunda temporada lá na AMC. E aí ela é comprada pela Netflix internacionalmente, né? E a Netflix começa essa distribuição numa época em que a Netflix estava crescendo vertiginosamente. Estava deixando de ser locadora e virando streaming. E aí vira um ciclo de bonanças pras duas, né? Breaking Bad estoura na Netflix e a Netflix estoura por conta do burburinho, especialmente de Breaking Bad, antes da Netflix começar com as suas séries originais, né? Então, além da sua qualidade indiscutível,
Breaking Bad é uma série que muda os tempos, né? Ela é um produto da mudança dos tempos, mas ela ao mesmo tempo é também. E ela tem um impacto enorme de crítica e de público. E por isso, justamente, a Netflix se coloca como uma distribuidora única no streaming de Better Call Saul, do spin-off. Mas ao mesmo tempo que a gente tem uma resposta excelente de crítica, de público não dá pra comparar com Breaking Bad, por diversos motivos, e aqui eu queria entrar na especulação com vocês. Por que será que, apesar de na minha bolha de internet tá todo mundo falando de Better Call Saul, a gente sabe que não é o que foi Breaking Bad quando ela tava acabando? Por que isso? É porque um spin-off que tá contando uma história que já passou do tempo de ser hypada, que não tem condições de competir com uma Stranger Things da vida, ou tem alguns outros fatores aí no meio? Chutes, palpites, nós não temos respostas. Eu acho que vai muito uma questão de temática, né? Porque Breaking Bad é uma história um pouco mais universal, em certo sentido, né? Aquela coisa do professor de química que descobre um câncer e aí, né, a única resposta possível pra ele é produzir metanfetamina, né? Eu acho que é uma coisa mais... A série que jamais funcionaria no Canadá. Serviço Nacional de Saúde pagaria o tratamento, né? Mas acho que é uma coisa mais relacionável, assim, né? No sentido do inglês relatable, que não tem muita tradução em português. Mas é aquela coisa, uma história um pouco mais transversal, assim, né? Você... Pô, meus pais viram Breaking Bad, sabe? Uma coisa inusitada, assim. Acho que todo mundo ficou sabendo, porque é uma história muito engajante, né? Você se envolve muito ali. Enquanto Better Call Saul é um pouco mais intimista, em certo sentido, né? E também tem muita coisa de drama de tribunal. Então, a relação do Jimmy com o irmão que tem aquela doença que ele acha que é física, mas na verdade é uma questão psicológica. Então, acho que tem coisas que se tornam um pouco menos palatável para um grande público, mas que para quem era muito fã da série, acho justo dizer que todo mundo que gostava muito de Breaking Bad acabou ficando pra ver Better Call Saul, né? Mas talvez os temas de Better Call Saul sejam um pouco menos universais. Né? Eu acho que vai muito disso mesmo. A premissa de Breaking Bad é uma coisa muito que já chama atenção demais, né? Você conversa com todo mundo, até gente que nem acompanha tanto série, uma das únicas séries que assistiu na vida foi Breaking Bad. E aí eu acho que os fãs se dividiram muito quando lançou Better Call Saul. Tem aquela galera que fala, não, vai ser só a história do Saul, não sei se só querem fazer dinheiro em cima do personagem do universo de Breaking Bad, porque fez sucesso, não sei se vai ser bom. E acaba abandonando, deixando de lado ali, espera, né, até ver aonde vai, que eu acabei esperando muito pra começar, inclusive. E tem outra galera que falou, não, adoro o Sol, compro a ideia, manda que eu quero mais, quanto mais Breaking Bad, melhor. Então eu acho que os fãs se dividiram muito nisso, e Better Call Saul acabou pegando uma parcela dos fãs de Breaking Bad ali, mas eu acho que é uma série que não conseguiu conquistar público novo. Igual Breaking Bad conseguiu trazer muita gente que nem assiste série, eu acho que Better Call Saul trouxe só a galera que já era do universo ali de Breaking Bad, que botou fé na história do Saul. Porque a temática mesmo é uma série de advogado, né? Diferente, né? Porque você vai contar a história do Saul, né? Que é um mala, e como que ele chegou até onde ele tava ali, na posição que a gente encontra ele no Breaking Bad, mas é uma série de advogado. Então, acho que não chama atenção tanto quanto a premissa de Breaking Bad. Eu acho que tem uma outra questão também, né? Além da gente falar de retratos dos tempos, né? Quando Breaking Bad tava acabando, a gente tinha basicamente a Netflix, ela era o assunto do... Breaking Bad era o assunto do momento e tal. Agora a gente tem 10 serviços de streaming diferentes, e Casa do Dragão tá pra começar, e Anéis do Poder tá pra começar, e Stranger Things acabou de acabar. Então, assim, é aquele tal do FOMO, né? Já que o Thiago já começou com os anglicismos, aí a gente já fala também que é o Fear of Missing Out. A ideia de que, nossa, tem tanta coisa que você fica paralisado de não estar conseguindo acompanhar tudo, ou de não estar a par do ritmo, do volume de conteúdo. E aí eu acho que sofre um pouco disso também. Deixa eu meter outro anglicismo, então. Eu acho que Breaking Bad é muito aquele cultural milestone também, né? É aquela coisa assim que muda muito e... Sem querer ser aquela coisa de historiador que enfia contexto histórico em tudo, mas acho que tem muito a ver também com os Estados Unidos e o mundo como um todo, pós-crise de 2008, né? Acho que também tem esse elemento, assim, das pessoas olharem e pensarem, cara, podia acontecer comigo, né? E se eu descobrir alguma doença desse nível, e a minha hipoteca, né? E o que eu vou fazer? E aí tem essa coisa do professor de química do ensino médio se envolvendo com tráfico de drogas, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, que conversa muito com o momento, com o contexto, e, enfim. Acho que é uma das coisas que fez a série crescer tanto. Fora daí, né, a interpretação fenomenal do elenco inteiro, né? A série tem isso muito forte, mas especialmente o Bryan Cranston, né? Então, acho que tem muitos elementos que
elevaram Breaking Bad a esse patamar, né? É que é aquela coisa também o charme do Vince Gilligan, né? Ele gosta muito de catar gente da comédia pra colocar nesses papéis. Então o Bryan Cranston meio que chocou todo mundo, né? Porque ele era o pai do Malcolm in the Middle. Ele, sabe, você consegue ver ele fazendo gracinha em How I Met Your Mother de vez em quando, assim. E de repente o cara é esse monstro, sabe? Esse cara que é autocentrado e ególatra. E assim, ele vai se transformando da chacota da família, do coitado, nesse cara maluco por poder e maníaco, né? E você vê essa transformação acontecendo. A série não chama Breaking Bad à toa, né? Você tem um desenvolvimento de personagem, você vai vendo aquilo crescer nele de maneira muito cuidadosa, sabe? Vai devagar, ele leva o tempo dele, ele põe ele naquelas situações e tal. Ele sai do ponto lá pro terceiro episódio em que ele mata o Crazy Eight porque ele não tinha outra saída e passa a fazer simplesmente porque as pessoas estão no caminho dele, ou porque é o que importa, ou porque alguém vai atrapalhar ele, não porque... Às vezes até porque ele gosta, digamos assim, né? Ele gosta do poder de ser capaz de decidir sobre a vida ou a morte dos outros. E aí ele vira um personagem completamente desfigurado, né? Ele é uma pessoa desfigurada, ele vira uma sombra do que ele era, mas ao mesmo tempo ele sempre deu sinais disso, né? E é muito legal em Better Call Saul, especialmente no último episódio, como a gente ainda consegue ver um pouco disso, sabe? Na última interação que eles põem entre aquela o Saul cena é maravilhosa. e o Walt, né? Que, assim, tem todo o arco do Walt ali dentro, sabe? É o arco de... Ele é, ao mesmo tempo, um cara que quer consertar tudo, mas é um cara que é muito pragmático, que não quer perder tempo. E aí, ao mesmo tempo, ele é um maníaco por poder. Ou, às vezes, ele é frágil, mas ele mente sobre qual é o principal arrependimento dele. E aí, ele quer continuar e ele não quer... Uma pessoa em completo desalinho, né? Em completa confusão. Ele não quer ser o que ele é... Ele não quer voltar a ser o que ele era, e aí ele fica aquela coisa, aquele negócio que não é nada pra ninguém mais, né? Uma sombra de um homem. E é muito legal que no spin-off que continua focado só no Sol, né? Que é onde ele tem que focar mesmo, a gente ainda consiga ver esses tracinhos de desenvolvimento de personagem ou de trabalho de personagem com os coadjuvantes, né? Ai, cara, o Vince Gilligan é um gênio, assim. Eu acho até bom que ele se afaste um pouco desse universo por um tempo, sabe? Pra dar uma respirada e tentar fazer outras coisas, porque, cara, como que pode ele ter feito 2 séries desse jeito, sabe? É bom ele se afastar enquanto tá perfeito, assim. Pra se mexer mais, estraga. Mas essa cena do último episódio de Better Call Saul, que tem a interação do Saul com o Walter, eu acho ela muito boa, porque o Vince Gilligan evidencia uma coisa que eu acho que... Eu não sei vocês, mas pelo menos eu fiz a série inteira e pelo menos do meio da série pro fim, que é comparar o arco de transformação tanto do Walter com o Saul. Comparar o desenvolvimento deles, o que eles estavam se tornando e como que foi feito do Walter, como que feito com o Saul, até ele se tornar o Saul Goodman. E aquela cena ali pra mim é muito isso. É muita interação dos dois falando sobre isso. Jogando na nossa cara. E o Walter chega a falar, não, então você sempre foi assim, né? Não foi igual eu, que eu tive todo esse... Aconteceu todas essas merdas na minha vida pra eu virar esse monstro que eu virei. Você sempre foi assim e você gosta de ser assim. É meio que isso, né? E o que é uma puta mentira do Walter, né? Porque acho que isso foi uma coisa que me chocou muito quando eu revi Breaking Bad. Porque quando eu assisti pela primeira vez, né? Eu peguei no lançamento ali. Então eu tava no ensino médio, não tinha muita cabeça pra entender o que tava acontecendo de verdade. E agora que eu vi depois, você vê que a construção do Vince Gilligan não é o Breaking Bad, não é que ele se tornou mal. É que o mal meio que saiu de dentro dele, né? Mas que tava ali. O cara já era um escroto, né? Acho que a ideia é mais a gente falar de Better Call Saul, mas acho que conecta muito com Breaking Bad. Tem uma cena de feedback dele e da Skyler indo visitar a casa que eles compraram, né? No fim das contas. E ele, tipo, pra que se contentar com essa merda dessa casa aqui, esse ridículo, pequeno? O céu é o limite, né? Então você vê o quanto o cara é narcisista e obcecado. Porra, o nome do filho dele é Junior, cara. Quem faz isso, sabe? Você tem que ser muito... você tem que gostar muito de você mesmo. Sabe? Assim, me desculpa se alguém tá ouvindo e o filho chama Júnior. Todos os assim, filhos cara... e Júniors agora vão parar de ouvir o episódio. Já tá se questionando. Seria meu pai um egocêntrico? Um sociopata. Mas acho que é isso. Assim. E agora a gente conectando as duas séries, né? Eu acho que a diferença fundamental das duas é os personagens em volta deles. Porque acho que em Better Call Saul, os coadjuvantes são bem melhor desenvolvidos do que em Breaking Bad. Especialmente, porque daí você vê a evolução do próprio Vince Gilligan, né? Como roteirista, como diretor. Porque, cara, a Skyler das primeiras 2, 3 temporadas de Breaking Bad é péssima. Sim. E não tô dizendo assim, a personagem é chata. Também. Mas ela é extremamente mal escrita, né? É uma coisa rasa, assim...
a esposa chata, né? Um estereótipo. Eu acho que tem uma coisa boa, só te interrompendo rapidinho, que tem uma coisa boa de você falar nisso aí, que é uma evolução. Talvez a gente tenha que dar um pouco de crédito ao Peter Gould também, que ele escreveu alguns episódios pra Breaking Bad, mas ele é showrunner aqui junto com o Vince Gilligan, né? Se Breaking Bad tem um defeito que é complicado, esse defeito tá nas suas mulheres, sem dúvida, assim. Sim, totalmente. Todas, na verdade, né? Skyler, Marie, no geral, assim, elas não são personagens muito bem escritas, elas ficam meio de lado naquele universo, né? Mas eu acho que tem uma grande questão central, assim, comparando as duas nessa ideia que você falou de desenvolvimento de personagem, Thiago. Eu acho que dá pra gente falar que Breaking Bad é sobre o Walt, claro, é a ascensão e queda do Walt, mas Better Call Saul não é sobre o Jimmy. Better Call Saul é sobre o Jimmy e a Kim. Essa é uma história dos dois. Essa é uma história dos dois, do meu ponto de vista, sabe? É claro que a série leva o nome dele, mas ela é sobre os dois, sobre a relação dos dois. E é bom a gente chegar no final da última temporada, não no final, mas assim, na última metade, e perceber que, assim, tudo no Saul, tanto as três personalidades dele, tanto Jimmy McGill, quanto Saul Goodman, quanto Gene, não sei o sobrenome, elas estão diretamente relacionadas a pontos pivotais que estão todos envolvendo a Kim. Tem a ver com o divórcio, ou com a junção dos dois, ou com a vez que ele acha que não tem mais futuro, ou quando ele finalmente volta a ser Jimmy, que é o final do último episódio, né? Todos esses pontos têm a ver com a presença da Kim na vida dele, como ele lida com essa presença, né? E aí, eu acredito que esse mérito seja muito do Peter Gould, porque se o Vince Gilligan errou lá atrás, ou ele contou com outra ajuda. Tem muitos roteiros escritos por mulheres, isso ajudou um bocado em Better Call Saul. Direção já tinha bastante lá em Breaking Bad, mas assim, tem muito texto escrito por mulher, muito roteiro assinado por mulheres aqui, e eu acho que isso ajudou muito a gente a entender esse processo como um processo mais global, digamos assim, uma história mais completa, sabe? De personagens mais aprofundados, como você disse. Tudo começa na Kim, mas assim, passa por todos os outros, né? Mike, Gus, Nacho, todos eles têm muita importância nesse sentido. E acho que isso também é uma coisa que eu imagino que tenha sido gradual, né? Porque a Kim, ela tá presente nas primeiras 2 temporadas, mas a gente tá vendo mais a construção da relação do Jimmy com o Chuck, né? Aquela coisa do irmão mais velho sempre duvidando, e como a personalidade do Slippery Jimmy, né? Que eles falam, vai surgindo e tal. E aí a série realmente acha o seu ponto máximo quando eles começam a desenvolver mais o Jimmy com a Kim, né, pra além do Chuck, assim, que acho que é ali mais ou menos na 3ª temporada, né, que acho que a série realmente encontra o seu principal ponto, que na verdade, por mais que seja um pouco brega dizer isso, é uma história de amor, no fim das contas, né, porque acho que isso tem uma pedra angular ali muito mais forte do que Breaking Bad tinha, né, porque a gente não vê tanto a Skyler e o Walter como algo, né, uma tragédia, aconteceu, foi perdido, já é uma relação meio fria, né. Aqui não, é algo mais que é construído muito bem e que vale muito a pena lá no fim das contas, né? Que conecta tudo e acho que serve bem demais pro arco dos 2 personagens. Né? Inclusive, ali entre a 3ª e 4ª temporada, eu acho que eles focam muito na Kim, né? Eu não lembro de ver um desenvolvimento de coadjuvante em Breaking Bad, assim, tão grande quanto a gente tem aqui, né? A Kim, quando ela chega mesmo, assim, que eles falam, não, agora nós vamos desenvolver o relacionamento dos dois, tem episódios ali que é quase que todo em cima dela. Muitos episódios, inclusive. Dela e do Nacho. Até enquanto tem o Nacho ali, também é muito bem desenvolvido. É muito mais uma co-protagonista do que uma coadjuvante, né? E acho que tem alguns, assim... O Better Call Saul tem muito esse mérito, né? Tem episódios que são mais protagonizados pelo Mike, outros mais o Gus, outros o Nacho... Até o Lalo Salamanca, né? Até o Lalo, então, tem girar esse protagonismo serve muito bem a série, né? E eu gosto muito do último episódio também, porque eles amarram muito isso. Eles não deixam ali, vamos só encerrar aqui, mostrar como que o Jimmy vai terminar, mas eles trazem a Kim ali e eles desenvolvem quase que todas as cenas finais ali em cima do relacionamento dos dois. Né? Tem uma outra coisa que é importante a gente falar pra quem tá aqui ainda, mas não teve coragem de explorar Better Call Saul, ou que vai, não sei, não animei. Eu acho que dá pra gente falar que essas 2 séries são séries de gêneros diferentes, né? O Thiago até falou um pouco ali de drama de tribunal, mas antes mesmo de falar sobre drama de tribunal, eu acho que quem vê Breaking Bad e chega aqui, eu acho que espera mais ação dessa série, né? E especialmente ali nas primeiras temporadas, acaba não encontrando muito isso. Eu acho que as primeiras 3 temporadas têm alguns momentos muito bons, mas todos esses momentos muito bons, eles costumam ser conversas. Eles costumam ser pessoas discutindo a relação, seja o Howard e o Jimmy, seja o Chuck e o Jimmy, seja a própria Kim e o Jimmy. Então, assim, são momentos de drama interpessoal
muito grandes, muito mais do que um império das drogas. E eu acho que eles foram encontrando um equilíbrio no tom na medida que a coisa foi avançando, né? Pra dar um pouco mais de cara de Breaking Bad, pra conectar um pouco mais essa história as histórias que foram contadas antes. E quando eles chegam ali na metade da série, eles conseguem encontrar um ritmo muito bom, né? Que é a ideia de como o Mike foi parar onde ele parou, como o Gus conseguiu construir o império dele, que tipo de ameaça ele teve que passar, como é que o tio Salamanca foi pra cadeira, o que vai acontecer com esses personagens todos que a gente não viu em Breaking Bad. E eu acho que tem um outro grande charme de Better Call Saul, que é eles sabem trabalhar muito bem com a nossa expectativa sobre esses personagens, né? Porque a gente já sabe que esses personagens ou vão morrer ou eles vão sair de Albuquerque. Mas ainda assim você fica tenso nas cenas de ação, você não sabe como as coisas vão acontecer, sabe? De que jeito e quais impactos aquelas coisas vão ter. Então assim, você teme pelo Howard, pela Kim, pelo Nacho, por essa galera toda durante a série, mesmo tendo a ideia de que, ó, eles vão sumir de algum jeito. E eu acho que eles acabam conseguindo, isso é mais uma prova de como é bem conduzida e geralmente muito bem dirigida essa série, é que eles conseguem fazer a gente temer, né? Pra mim, um momento muito importante, por exemplo, é o conflito entre o Gus e o Lalo. O momento em que o Lalo sai da temporada, que é incrivelmente tenso, mesmo você sabendo que o Gus não vai morrer, sabe? E você fica assim, caralho, mas como é que ele vai sair dessa? E tem vários momentinhos assim, que você começa a entender como é que essa série vai se encaixar na que veio antes, né? Sim. Só fazer um comentário pra fechar. Eu vi uma piada no Twitter quando tava saindo a segunda parte da temporada, dizendo: eu atualmente tô muito mais preocupado com o estado de saúde de Kim Wexler do que boa parte dos membros da minha família. Acho que resume bem, né? Sim, cara, e eu acho genial justamente isso, porque a gente sabe o final, meio que, né, a gente já sabe pra onde que o sol vai, fora o epílogo ali, né, que a gente tem em preto e branco no fim, e a gente fica muito engajado no desenvolvimento da série, até com personagens que a gente sabe que lá em Breaking Bad nem aparecem, e eu acho que o Vince, ele desenvolve muito, aqui a gente vê um amadurecimento mesmo dele, assim, essa questão que ele já fazia em Breaking Bad, de pegar elementos ali que foram jogados em alguns episódios passados e linkar lá no futuro, e trazer uma importância pra isso, eu acho que ele faz isso aqui num nível muito mais acima. E esse tipo de coisinha vai deixando a gente engajado. E o Bob Odenkirk, gente do céu. Toda cena que ele tá falando, você só quer ficar olhando, cara. Você só quer que ele fala mais e mais e mais. Tem hora que ele tá falando umas idiotices, tá tentando convencer a galera, assim, numas histórias nada a ver, e você fica vidrado nele. Ele é muito... A lábia dele... Ele te compra muito como aquele advogado, né? Que tem a lábia, aquele... Também um cara vindo da comédia, né, gente? Vale constatar. Esse já tinha um histórico de comédia maior ainda do que o Bryan Cranston. E aí ele começa a ganhar camadas nessa série, né? Deixa de ser o alívio cômico de Breaking Bad pra virar um personagem multifacetado aqui, quase que literalmente, né? Porque eu acho que um grande ponto da gente falar aqui sobre Better Call Saul é que o Saul não tem duas identidades como o Walt tem, ele tem três, né? Pra quem tá chegando aqui e não assistiu a série, Better Call Saul é um prequel, mas ela também ela se encerra, seus últimos 6 episódios, praticamente 4 episódios, eles são após os eventos de Breaking Bad. Então, ela vem com esse papel de encerrar todas as histórias, não só a si mesma, né? E é aquele tipo de coisa que costuma dar muito errado, né? Porque os caras fazem isso só pra fazer fanservice, só pra trazer os personagens antigos. E aqui não é o que acontece, viu? Eu acho que se você gosta de Breaking Bad e não foi até Better Call Saul ainda, pode ir despreocupado, porque eles dão um final até melhor pra história. Eu acho que é um final até melhor do que El Camino. Acho que a gente comentou da última vez que o Thiago esteve aqui. Eu cheguei a falar que eu não sou um grande fã de El Camino, que é o filme do Jesse. Nossa, eu também acho não, assim, porra, tem um faroeste no final do filme. Mas assim, ele também é pós, né? E eu acho que aqui a gente tem um encerramento muito maior, muito mais relevante, que é legal como ele adequa o papel do Saul ao papel que ele merece, né? Que é um papel de muita importância nessa história. Ele é extremamente importante pro império do crime do Walter White, e isso não fica tão claro em Breaking Bad, né? Porque ele é só um alívio cômico lá. Aqui isso deixa tudo mais aberto. E reassistindo Breaking Bad, uma coisa que eu notei é o quanto o Saul era coadjuvante no começo, né? Também é uma coisa que foi sendo colocada mais e mais ali na 4ª e na 5ª temporadas, principalmente, né? Ele aparecendo mais, porque o cara era essencial. E a gente não tinha visto nada sobre a vida dele, né? A primeira vez que mostra a casa dele é no Better Call Saul, já na última temporada. Então a gente tinha uma noção ali do escritório dele, mas uma coisa muito mais acessória, né?
E aí o Better Call Saul lidar com isso porque ele consegue construir muito bem 3 fases, né? A construção, o desenvolvimento e o legado. Que aí eu acho que onde a série brilha conectando tudo, né? Porque é a destruição que se dá depois dos acontecimentos, né? O Walter pode até ter conseguido a morte que ele queria ali, né? Depois de executar a vingança dele, mas o histórico de destruição que ele deixa pra trás não se vai de uma hora pra outra. Né? E é uma outra coisa boa de a Marie ter aparecido, né? A esposa do Hank, interpretada pela Betsy Brand, porque dá um sinal que a gente costuma esquecer quando a gente assiste, né? Da quantidade de pessoas que o Walt afetou. Breaking Bad, se tem um problema com relação à sua recepção, é que pegou uns incels malucos que achavam o Walt uma figura espetacular, que a Skyler tava lá só pra atrapalhar ele, não sei o quê. E assim, é sempre bom a gente ser lembrado de que o Walt era um gigantesco psicopata e de que ele era uma pessoa horrível e que ele mereceu tudo de ruim que aconteceu com ele. Ele mereceu o desprezo do filho, o desprezo da sociedade, ele mereceu morrer do jeito que ele morreu, sabe? A única redenção que ele tem não é nem o dinheiro que ele deixa pra família, a redenção dele é com o Jesse, inclusive, né? Que é uma figura que ele sempre considerou muito mais do que o próprio filho, assim. E eu acho que isso fica muito claro ali na temporada. E uma outra coisa legal, tentando focar mais em Better Call Saul do que Breaking Bad, é como eles conseguem trabalhar esses paralelos, especialmente na última parte da 6ª temporada. E um dos melhores de todos é a relação da Kim com o Jesse. Como eles são o mesmo personagem ali, são personagens que cumprem a mesma função, um em cada série, né? E uma cena muito boa que, assim, ela não tem importância pro contexto geral da história que tá sendo contada, mas ela é muito legal nessa ideia de acrescentar detalhes, de dar esse gostinho simbólico pra quem tá assistindo. É a conversa que a Kim tem com o Jesse, né? O Aaron Paul, é impressionante como o Aaron Paul envelheceu também, né? Você não compra aquele Aaron Paul como um cara de, 18 anos que faz a metanfetamina de pimenta de jeito nenhum. Mas vá lá, a gente deixa pra lá. É muito legal como eles têm essa dinâmica e sem dizer nada, você vira e fala assim, eles cumprem o mesmo papel, né? E que legal que eles pensaram em colocar os dois na mesma função pra se encontrar nesse momento e mostrar como a Kim, ela acaba passando a tocha pra ele, né? Ao sair lá do escritório do Sol e falar pro Jesse que o Jesse poderia confiar no Sol, né? De certa maneira foi isso que ela disse. E aí ela vaza, ela passa o papel pra ele, né? Tipo assim, ó, agora é com você de aguentar o seu psicopata e te vira. Toma que o filho é teu. É bom ver essas aparições pontuais do Aaron Paul ali, porque pra gente que tava assistindo Westworld junto, que ele é, meu Deus do céu, o papel dele no Westworld, tá comentando no último episódio. Então eu fiquei deu até um alívio a hora que eu termino de ver um episódio de Westworld, vou pro Better Call Saul e aparece o Aaron Paul lá, assim, de Jesse de novo, dá até um calorzinho assim no coração. Outra coisa que eu acho genial também que tem em Better Call Saul, cara, que é essa cena da Kim, mesmo conversando com ele, todas as cenas que o Jesse e o Walter aparecem são pontuais e tem um diálogo, uma questãozinha que seja ali, envolvendo o desenvolvimento dos personagens que estão em tela ali. O Luiz falou que o Jesse e a Kim cumprem funções semelhantes de roteiro, né? Por mais que a Kim seja mais até co-protagonista do que o Jesse, apesar dele ganhar bastante destaque, né, nas temporadas mais pra frente, né? Os dois têm muito uma característica de meio que uma bússola moral, né, assim. E é engraçado isso, né, porque o Walter, teoricamente, é o professor de química, o pai de família, mas ele tem uma monstruosidade dentro dele muito mais forte do que o Jesse, né, que é o cara que pira completamente depois de matar o... Esqueci o nome do personagem lá, o nerd de sandália, que era químico também, né? Esqueci Aquilo também, o que cantava ele, né? Aquelas musiquinhas de karaokê lá. Sim, me vem a imagem dele, não vem o nome. Eu também não lembro. E a Kim tem muito isso também, né? Eu acho que o momento que o Jimmy mais para e pensa no que ele tá fazendo é quando a Kim se envolve mais do que deveria nos esquemas dele, né? Acho que esse mote da 6ª temporada ali, dos dois tentando construir todo um esquema ali pra fuder com a vida do Howard é sensacional, né? Eu acho que o que acontece ali naquele episódio quando o Lalo mata ele cara, é de revirar o estômago, né? É muito... Eu tava assistindo deitado, né? Eu pulei na cama, que eu tava quase... tipo assim, tava tarde pra caralho, né? Falei, tô assistindo mais, tô empolgado. E eu dei um pulo. Falei, porra, cara, não é possível. É muito surpreendente. E assim, né? E o que é muito louco é que aquele momento enorme pra série, né?
super tenso, e aí o próximo episódio talvez seja o melhor da série. Ele é tenso do começo ao fim, assim. Você fica completamente hipnotizado. Eu acho que, assim, o episódio 9 da 6ª temporada, ele é o equivalente ao Ozymandias do Breaking Bad, que é o episódio... que é o antepenúltimo episódio, né? Que é assim, cara, como é que pode alguém conseguir escrever desse jeito? E você sabe que o Lalo vai morrer, você sabe que o Gus vai morrer, mas você teme pela Kim, principalmente, né? Você fala, caralho, que merda, será que é agora? E agora? O que vai acontecer? E é muito bom que eles não vão por essa solução, né? Eu acho que a solução que eles dão pra Kim acaba sendo perfeita, assim. E eu tenho a impressão, isso não é informação, isso é impressão, de que isso foi surgindo muito por conta da importância que a Rhea Seehorn deu pra esse personagem, sabe? A atriz, né? De como ela transformou esse personagem e as pessoas começaram a gostar muito dela. E, assim, que foi uma melhor escolha manter ela e jogar a história dela com o Jimmy lá pro final, né? Pro pós-eventos de Breaking Bad, do que matar ela lá atrás. Eu imagino que eles tinham planos similares ao que eles tinham com o Jesse, né? Porque aí sim, informação, não palpite, eles tinham a ideia de matar o Jesse logo na primeira temporada. O Jesse ia ser a introdução do Walt ao mundo da metanfetamina. Só que o Aaron Paul vai tão bem, e a dinâmica dos dois funciona tão bem, que eles resolvem continuar com aquilo, né? Também a greve dos roteiristas influenciou muito Breaking Bad em 2008, né? Porque a temporada foi cortada pela metade, porque os caras pararam de escrever, e aí eles tiveram que mudar de planos, reavaliar algumas coisas, e o Jesse acabou ganhando esse lugar na história e vira um coadjuvante, né? Não chega a ser co-protagonista, pra usar o termo do Thiago, mas vira um coadjuvante que as pessoas gostam muito. Acho que a Kim acaba indo pro mesmo caminho, né? E aí eles acabam decidindo por transformar essa história lá do meio pra frente numa história dos dois, e de como a Kim é a principal bússola moral, como o Thiago disse, do protagonista. E quando eles estão ali naquele estopim ali do plano deles pra acabar com o Howard, né? Chega um momento que... acho que é quando o Sol, ele vai comprar a bebida, né, pra já deixar no jeito pra eles comemorarem, e ele vê o cara que ia fazer parte do golpe com o braço quebrado, e eles vão ter que fazer outras fotos, e ele já tenta cancelar tudo. E aí, e quando eles estão bem nesse auge, assim, ele tenta alertar a Kim e tenta mudar as coisas, eu vejo uma diferença muito grande dele no desenvolvimento em relação ao Walter também, cara, que ele é o cara que ele só quer tirar vantagem em cima dos outros e ser o melhor nas situações que ele vai se encontrar. Ele fala, não, eu vou passar a perna em todo mundo que aparecer aqui porque eu sou esperto e eu não vou deixar ninguém me passar a perna. Basicamente é isso que ele quer fazer, né? Mas ele não quer matar ninguém, ele acaba se envolvendo com cartel, com esse tipo de coisa, muito que por acaso, né? E o Walter não. O Walter, ele não... em relação... já que a gente tá comparando o Jesse com a Kim, o Walter, ele vai levando o Jesse. Ele vai empurrando o Jesse cada vez mais pra beira do abismo ali. Enquanto o Sol, ele se diverte junto com a Kim. Ele quer ter ela junto dele, mas quando ele vê que a coisa tá perigosa pro lado dela, ele tenta tirar ela. Só que ela vai tomando gosto, né, pela coisa. O Walter envenenou uma criança pra manter o Jesse perto, né? Exatamente. Cara, não. Tem gente que defende o Walter é o fim da picada, né, cara? O último episódio da série, ele morre tocando I Got What I Deserved no fundo. E ele não entendeu, até ele né, sabia, velho? sabe? E é por isso que Coringa 2 vai ser ótimo por ser um musical, pra ver se afasta um pouco dos incels, sabe? Põe o povo lá pra cantar mesmo, tá uma beleza. Põe a Lady Gaga ali. Exatamente. Vocês sentiram um pouco de perda de ritmo, assim, depois que encerra aquela história do Lalo, e aí começa a mostrar como que o Sol tá e vai caminhando pro epílogo? Eu senti uns 3 episódios ali, meio que uma barriga ali, meio que perde um ritmo. Tudo se amarra no final, né? Você vê que precisa daquilo pra chegar onde ele vai chegar, mas eu senti um pouquinho. A única coisa que eu não gostei, que eu até queria ver o que vocês acharam, é a estrutura de lançamento. Porque eu não acho um problema ter 2 partes da temporada, né? Mad Men tinha feito isso com a última. E eu lembro que eu tinha gostado... O próprio Breaking Bad fez, né? Eu acho que isso válido, mas eu achei muito estranho eles lançarem a primeira parte tudo de uma vez. E aí a segunda deu uns 2 meses ali, né? Até achei... Pegou Stranger Things no meio, foi meio esquisito. Mas eu achei muito estranho ele lançar um por semana daí. Porque não faz sentido, né? Se você lançou a primeira parte da temporada, disponibilizou tudo num dia...
deixa eu ver essa porra da segunda parte num dia só também, caralho. Não me Dá faz uma esperar atacada uma em semana. ansiedade. Thiago, mas o negócio é porque ela chega no Brasil diferente de como ela chega nos Estados Unidos, né? Ela passa na sim, AMC tem toda isso, né? segunda às 10 lá nos Estados Unidos e aí ela chega na Netflix na terça de madrugada. Então eles têm essa janelinha aí, porque a série é produzida pela Sim. Sony AMC, e a Netflix se coloca como tudo que a Netflix distribui, ela coloca como se fosse original. É legal isso, né? Sim. Imagina assim. Você vai lá, Thiago, você faz um puta TCC, assim, não, legal, meu trabalho, agora eu vou... Aí eu falo que eu vou levar pra banca, levar pros caras da banca pra você. Não, vou levar pra você. Aí eu falo que fui eu que fiz. Olha aqui, ó, meu trabalho original. É isso que a Netflix acaba fazendo com o Better Call Saul. Poxa, isso é o que o orientador faz quando vai publicar artigo com orientando, né? Bota o nome lá pra publicar e, na verdade, você Ixi, escreveu, né? já fui Já vítima disso aí sabemos de demais onde na eles tiraram, faculdade. de onde a Netflix tirou a referência. Então, né? Exato. Mas a primeira parte da temporada, pelo menos no Brasil, foi tudo de uma vez, né? Netflixismos, né? Eles vão tentando, solta. Stranger Things solta 7 episódios, depois solta 2. Eles vão meio mexendo bizarro, pra ver o que eles conseguem fazer funcionar, né? Eles não têm Porque muito um padrão, né? Eu sinto Eu que acho eles que estão esse testando o negócio que de vai ser melhor. blocão de séries, ele é muito problemático, porque você não engaja, né, a galera? Você engaja muito por umas 2 semanas ali, e aí depois acabou. É o que acontece com Stranger Things, inclusive, né? Lança a temporada inteira, fica todo mundo louco em cima daquilo. No mês seguinte... Ninguém liga, sumiu da internet, ninguém fala mais, assim, acaba descolando, né? Eu, particularmente, tinha tempo que eu não assistia uma série em tempo real, assim, que lançava semanalmente. E eu gostei, viu? Eu gostei eu de ver adoro. esse final de Better Call Saul, um por semana ali. Eu achei estranho com a primeira parte de ter visto. Achei que se tivessem feito inteiro semanalmente, teria funcionado melhor. Eu achei um pouco esquisito, assim. Pô, você quer me fazer ver de um jeito e depois de outro. Igual Stranger Things, né? Isso que, eu concordo. Pô, 7 episódios, daí os outros 2 são 2 filmes gigantes, a estrutura fica toda bagunçada, né? Acho que foi meio estranho. Eu também acho. Tinha que ter lançado Tem tudo um episódio ali, semanalmente. o penúltimo episódio é bem, assim, inútil, né? Tipo assim, o penúltimo episódio poderia muito bem ter ficado no primeiro bloco, sabe? Com alguma reorganização de eventos e tal. Ele ficava no primeiro bloco e deixava só o último episódio pra sair depois, sabe? 2h40 e tanto. E acho que ia ser legal. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês, antes da gente ir puxando pra pantufas e pra outras questões. A primeira delas, o Thiago já deu uma pontinha em cima disso, mas assim, considerando que essa série ficou parada um tempo, depois ela voltou, ela parou as gravações porque o Bob Odenkirk teve um problema sério no coração aqui na 6ª temporada, né? E depois ele acabou voltando. Vocês acham que Better Call Saul tem algum momento chave, assim como talvez Breaking Bad tenha, um ponto em que ela deixa de ser uma boa série e que ela vira uma série excelente? Ou quando vocês pegam esse pacote de 6 temporadas, vocês falam assim, essa série é excelente do começo ao fim, ela tem um padrão de qualidade muito, muito acima desde o primeiro momento dela? Eu sinto muito isso da segunda temporada pra frente, que ela toma corpo mesmo, que ela característica assim, de uma série excelente mesmo. A primeira temporada, eu demorei pra começar a ver Better Call Saul, quando eu vi que anunciou que seria a última temporada, que eu peguei ela mesmo pra engrenar e já falar, não, vou tentar chegar pra acompanhar a última em tempo real. E a primeira temporada, Breaking Bad eu sinto isso mais, eu sinto a primeira, quem me conhece sabe que eu não gosto muito da primeira temporada de Breaking Bad e depois ela... Da segunda pra frente eu já acho maravilhoso. Mas aqui eu gosto da primeira temporada. Eu acho que a gente já tem muito pelo Sol, né? Muito pelo Jim McGill ser muito interessante. Ser um personagem que a gente gosta de ver em tela, falastrão e as coisas dando muito errado na vida dele e ele não desistindo. E eu acho que isso convence muito a gente a ver a série na primeira temporada logo de cara. Mas eu acho que ela toma uma proporção maior mesmo de despertar um interesse maior e já trazer uma coisa de mais qualidade na segunda temporada, porque daí os personagens principais já estão meio que estabelecidos, você já comprou qual que vai ser a ideia da série, qual que vai ser o tom, o ritmo, e aí eu acho que ela já toma um formato melhor. Talvez ela seja um pouco covarde nesse comecinho também, né, gente? Porque o Tuco já aparece no primeiro episódio, sabe? Então, assim, eles meio que não dão um respiro de Breaking Bad logo de cara, ó. Cara, vamos respirar, a gente tá contando outra história, a gente tá indo pra outro rumo, sabe? E aí eu acho que no primeira temporada eles dão uma segurada, assim, eles vão bem devagar pra estabelecer esse mundo.
depois vai... Eu acho que a primeira temporada, ela mostra muito o que a gente quer ver, né? Que é o início ali do Jimmy, né? O Slippery Jimmy, como ele fazia os esquemas e tal, essa trajetória dele. Eu acho que é uma conexão muito forte com Breaking Bad, até por essa questão de se justificar, né? De se legitimar. É um spin-off mesmo, vai ser um puta spin-off, então acompanha aqui se você gostava de Breaking Bad e tal. Eu acho que a partir da segunda e terceira... Assim, eu gostei muito de todas as temporadas. Eu vi, lançava, eu já assistia, porque me engajou bastante, assim. Então eu acho que todas elas são boas. Mas eu vejo muito uma diferença, assim, das 2 ou 3 primeiras temporadas serem boas, muito boas, e a quarta, quinta e sexta serem excelentes, assim. Acho que... Eu não lembro exatamente agora se é da segunda pra terceira ou da terceira pra quarta, mas eu acho que a aparição do Gus, que aí o Giancarlo Esposito é aquela coisa, né? Todo mundo achou que ele era fenomenal, colocaram ele em tudo e viram que ele é o Gus Fring em tudo que ele faz, né? Então, assim, mas como o Gus Fring, ele é realmente excelente, né? E principalmente pra mim, a chave ali é o Lalo Salamanca. Porque o Tony Dalton, cara, é absurdo, assim. Como ele é bom em ser um psicopata filho da puta, né, cara? É algo... Nossa, dá ele raiva tem dele. uma lábia cretina ali que, cara, é encantador ao mesmo tempo, assim. É maravilhoso. Acho que ele é um personagem que pega muito, né? E a forma como Better Call Saul trata os coadjuvantes, de uma maneira geral, né? No começo da sexta temporada eu me peguei super preocupado com o Nacho. Porra, foda-se o Nacho, né, cara? Ele nem... Caguei, tinha né? aparecido antes. Pensando racionalmente, caguei pro Nacho, né, cara? Mas eles conseguem construir de um jeito que você fica ali roendo as unhas. Tipo, meu Deus, o Nacho vai morrer, a né? gente se importa até com quem a gente sabe que nem vai fazer sentido no final. Exato. E são muito boas as cenas dele, né? E ele trabalha muito bem, assim. Ele é um cara... Você começa a sentir por ele muito mais porque ele tá numa sinuca de bico, né? E ele tem um quê, assim, de Jesse Pinkman na construção de personagem. Uhum. Eu acho que uma outra coisa que Better Call Saul e Breaking Bad fazem muito bem contra todas as convenções americanas é mostrar que o pé de chinelo ali das drogas, ele não é o principal problema, sabe? Às vezes o cara entra nessa porque ele quer um dinheiro fácil ou porque os amigos dele todos mexem com isso e ele se vê de repente numa situação em que ele não pode fazer nada, em que ele simplesmente não consegue sair daquilo ali e a vida dele e de todo mundo que ele ama tá em perigo. E é por isso que a gente sente tanto pelo Nacho no final, né? Porque a gente fica, porra, não deixa matar o pai dele, cara. O pai dele fala tanto que ele tem que sair disso, que ele vai conseguir redenção e não sei o quê. Mesmo que a gente saiba que não dá, porque não é assim que a banda toca. E a gente acaba sentindo muito por esse personagem ali nesses momentos por causa disso, né? E os próprios personagens que teoricamente são mais heróis, né? No sentido tradicional da palavra, que Breaking Bad e Better Call Saul não tem isso, né? Mas os que seriam mais pra gente torcer, por exemplo, o Mike, né? O momento fundacional dele é ser um policial corrupto. Que personagem herói é esse, né? Então eu acho que tem muitas questões, assim, de complexificar muito essas discussões, né? O cara que constrói o império das drogas é o professor de química com PhD, não é o Bostinha lá que era aluno dele que vendia maconha pra sustentar o vício, né? Acho que tem muito disso também. Pra falar a minha resposta também, eu acredito que seja ali em meados da quarta temporada que essa série deixa de ser boa e ela vira excelente. Eu acho que ela tinha tudo pra virar excelente num ponto pivotal ali entre o Chuck e o Jimmy. Eu sei que a gente falou que vai dar spoilers, mas eu acho que esse aqui não precisa, né? Que acontece ali no final da terceira temporada, é o último momento da terceira temporada, e você fica assim, caralho, que loucura isso aqui. Como é que isso vai afetar a história desse cara? Esse cara agora vai mudar de vez. Só que eu acho que eles perdem essa oportunidade. Eu acho que a quarta temporada, especialmente o comecinho dela ali, não parece que esse problema que ele tem com o irmão dele impacta tanto a personalidade dele, sabe? As coisas continuam meio normais, assim, no mesmo ritmo. Eu acho que é depois que eles desenvolvem mais a história da Kim com a mesa verde, com despejar o carinha lá, e aí quando ela quebra o braço, e assim, quando a dinâmica dela melhora muito, a gente percebe a série ganhando mais corpo, porque a gente vai começando a entender qual é a relação daqueles dois e como ela é importante pra ele, né? E ela vai ser importante pro desenvolvimento dele. A partir de quando eles pegam tração nisso aí, a história voa. Aí ela começa a ficar incrível, assim, sem condições. Sim. Esse momento do Chuck é realmente, eu acho que é o primeiro momento impactante mesmo da série, assim, né? E, inclusive, essa questão de parecer que nada mudou, parecer que ele não ligou tanto pra isso, acho que dá um choque, né? A gente fala, pô, mas e aí vai continuar na mesma? Só que eu gostei muito deles
trazerem isso lá pro final da série. Eu acho que o que eu mais gosto no final é isso, cara, que ele finalmente mostra, ó, beleza, eu vou pagar por tudo que eu fiz, só que eu vou ter minha redenção aqui, vou pôr pra fora, vou no júri aqui no tribunal, vou desabafar um negócio que nem tem a ver com o caso aqui. Sim, e a coisa mais Saul Goodman possível, né? E Jimmy McGill também, o cara consegue fazer o esquema do século, reduzir uma prisão perpétua pra 7 anos, mas não consegue evitar fuder tudo, né? E se coloca... E se vê como ele tá em casa na prisão, né? Isso eu acho sensacional também, né? Os caras ali tão... Porra, é o Saul Goodman. Ele é uma celebridade pros presidiários, né? Tipo, ele tá em casa ali. Aquilo ele vai é se dar bem, né? muito legal, sabe? Aquilo Muito é bom, muito muito legal. foda. Eu acho que se fosse qualquer outro diretor, qualquer outro showrunner, especialmente se fosse um que eu não gosto, eu ia ficar assim, nossa, puta cena brega do caralho. Mas assim, aquela cena, nesse contexto, ela é muito importante, cara, porque ela brinca com essa ideia que tá nas duas séries e no filme, de que nada é preto no branco, sabe? Esses caras, eles podem ser os maiores bandidos da galáxia, ou eles podem estar lá sendo inocentes, porque a gente sabe muito bem como é o sistema carcerário americano. Não que o nosso seja uma maravilha, mas enfim, a gente pega mais essas representações de lá, né? A gente pelo menos não começou a privatizar. É, a gente sabe que o Sol sendo a merda que ele é, sabe? Ele sendo o cara que habilitou o Walter White a matar tanta gente, a destruir a vida de tanta gente. Ao mesmo tempo, esse cara, ele é um herói pra outras pessoas. Não o Jimmy, né, que é quem termina a série, mas o Sol. Ele é uma figura que é muito importante naquele núcleo. E aquele momento é um momento que é feito pra ser catártico, né? E apesar de ele ser meio inverossímil, ele é muito relevante pra gente entender o peso daquilo ali, né? Porque aquilo é logo depois de o Jimmy abandonar o Sol, que é a confissão dele no júri. Fala assim, ó, Saul Goodman morreu. Inclusive o nome do episódio é Saul Gone, né? Sol já foi. Então, assim, aquele é o momento em que o Saul Goodman morre e o Jimmy volta a ser Jimmy. Mas aí ele chega como Jimmy naquele ônibus e ele vê os reflexos do que ele fez. E isso garante pra gente, espectador, que gosta do Jimmy McGill, né? De que, assim, pelo menos a gente sabe que esse cara não vai ser esfaqueado na cadeia, sabe? Ele vai ter uma vida tranquila na cadeia. Exato. Não é que ele tomou uma decisão idiota por amor de abrir mão de 7 anos de cadeia pra ficar com 87 anos de cadeia, e aí ele vai sofrer pra caralho o tempo inteiro. Ele tá preso, lógico, né? Quem fala que 7 anos de cadeia é pouco, fica lá uma semana. Mas enfim, tá preso, então ele não tá do jeito que ele quer, mas ainda assim ele tá... Ele não vai... sabe, morrer. Ele vai levar os presos ali tudo na conversa também, né? Exatamente, né? Vai convencer eles vai a ter dar um que vai ser o segurança dele, vai ter um que vai dar o almoço. E acho que entra de novo a questão de legado e memória, né? Porque acho que a última temporada lida muito com isso, né? A Kim, ela se afasta do Jimmy e se afasta da profissão da advocacia, por mais que ela estivesse trabalhando só os casos pro bono ali, né? Lutando pelas pessoas que não têm condições de pagar uma defesa, ela ainda assim tem que largar, porque você pode até dizer, mas eles não tinham como saber que aquilo ia acontecer com o Howard. Mas eles que criaram o esquema que levou ele até ali, né? Ele estaria de boa na casa dele se não fosse tudo que eles fizeram, toda aquela maquinação, né? Só que, por outro lado, a Kim fala, né? Nós, separados, somos tranquilos, mas juntos nós somos venenosos. Mas é o contrário, né? Porque quem segurava o Jimmy de alguma forma era a Kim. Por mais que eles estivessem fazendo aqueles esquemas, ele ainda tinha alguma coisa ali de legalidade, né? O momento que ela vai embora, ele assume de vez a figura do Saul Goodman, né? E aí é o contrário, não é que ele é o Jimmy com a persona do Sol. Ele é o Sol com o Jimmy escondido ali, praticamente morto dentro dele, né? Quando começa a mostrar a vida dele, ele pós a Kim abandonar ele, né? Mostra que ele é muito solitário, né, cara? Sim. E ele foca em, cara, você só o Goodman agora e é isso. E ele tenta fazer que a vida dele, da hora que ele acorda, ele já coloca o fone aqui falando, eu preciso disso aqui 24 horas por dia, porque senão eu não consigo. E a Kim também não é melhor sem ele, né? A questão é, ela não comete crimes sem ele. Isso é um ponto bom, porque ela sente muita culpa, né? Mas com relação à personalidade, ela murcha sem ele, né? E, tipo assim, literalmente, a postura dela cai, o vestuário dela muda, ela anda com o ombro curvado pra baixo, ela não decide sobre nada. Fala pra ela, chocolate ou morango? Ela fala, os dois são bons.
Então nenhum. Sabe, ela não consegue decidir sobre nada. Ela abandonou completamente a persona dela, que a parte, os crimes e a culpa e tal, é uma persona que a gente gosta de ver. A Kim é uma advogada e é legal também que eles dão isso pra ela de volta no último episódio, né? Falar, ela tá voltando aos poucos porque a parte dela de tentar se redimir pelo que ela fez, embora ela nunca vá conseguir, né? Tá passando, sabe? Ela tem que tentar voltar a ser quem ela é, porque aquela figura morna lá também não é ela, não é a pessoa que a gente viu. Ela não se dá bem nem com ele plenamente, né? Porque ela faz essas coisas, e ela não se dá bem também sem ele, porque ela vira uma sombra do que ela era. Mas é curioso também como ela é um espelho, de certa maneira, do Walt, porque o que ela faz é uma posição muito corajosa. Quando ela percebe que ela gosta daquilo que ela tá fazendo, ela gosta de enganar, ela gosta de dar golpe, ela gostou de torturar o Howard, que nunca fez nada pra ela, sabe? Foi condescendente com ela, mas nunca fez nada pra ela, assim, de ruim mesmo. Quando ela percebe que ela gosta de torturar, de fazer joguinho psicológico, e de enganar e de acabar com a carreira do cara e tal, ela se afasta. Ela abandona isso. O Walt, quando ele percebe que ele gosta do que ele tá fazendo, ele mergulha mais e mais e mais e mais. E acho que fica essa grande questão de que... É claro que o Walt é uma pessoa horrível, já falamos isso aqui várias vezes, né? Mas fica também muito às claras aquela ideia de que bem e mal, de certa maneira, quando você tá contando essas histórias, eles são relativizados. É muito mais sobre o que você faz com o jeito que você se sente do que você ser realmente uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. O Walt poderia nunca ter dado vazão aos impulsos dele se ele, por exemplo, tivesse sistema de saúde público nos Estados Unidos. E a gente fala isso de piada, claro, mas sabe? Se ele soubesse que ele não ia abandonar a família dele quebrada, o filho deficiente e a mulher grávida, tá lá sem conseguir prover, morto, ainda deixar a família endividada a mais de milhões de dólares, ele provavelmente teria tomado outros caminhos. Ele nunca ia se realizar enquanto imperador do crime, né? Ele poderia viver uma vida frustrada pro resto da vida ali, mas ele também não faria as coisas, possivelmente não faria as coisas horríveis que ele fez, sabe? O estopim dele é a falta de dinheiro, e esse estopim revela uma personalidade podre que poderia nunca ter saído dali. Sim, sim. É muito mais sobre escolhas do que qualquer outra coisa, né? E essa questão, a gente fala rindo, mas eu não tenho nenhum estudo pra citar, não sei se existe, mas eu acho que há uma correlação entre Breaking Bad e a percepção nos Estados Unidos entre a população de que, cara, como você quer se considerar um país desenvolvido sem ter uma porra de um sistema público de saúde, né? Assim, porque o grande dilema do Walt não é esse, né? Não é, não tenho tratamento, então vou morrer. Né? Eu vou ter que fazer esse tratamento, vou ter que gastar uma fortuna e vou deixar minha família sem absolutamente nada, né? Então, esses dilemas morais que estão ao longo das duas séries, né? Que são muito importantes, assim, como tem todo um contexto que vai empurrando as pessoas para decisões, e essas decisões vão empurrando para outras cada vez piores, e gera essa rede de crime, né? Não é uma coisa que simplesmente existe porque pessoas são ruins, né? Acho que não é esse o ponto, né? Deixa eu fazer uma última perguntinha pra vocês antes da gente passar pra Pantufas. Eu queria falar um pouco sobre M. A gente queria ter coberto mais séries do M aqui agora, mas o calendário apertou e a premiação é na segunda-feira. Mas vamos falar um pouquinho sobre Better Call Saul e M, que eu acho que vale a pena. A gente tem a Rhea Seehorn, que é a Kim, indicada como melhor atriz coadjuvante em série de drama. A gente tem, de novo, Bob Odenkirk, indicado como melhor ator em série de drama. E a gente tem Better Call Saul indicada como melhor série de drama, que é o principal prêmio do Emmy, né? Aliás, que categoria que tá melhor série de drama esse ano no Emmy, cara. Tá impressionante. Eu queria ver com vocês o que vocês acham sobre as chances de Better Call Saul finalmente, em sua última possibilidade, ganhar algum desses grandes prêmios. Olha, eu cometi a heresia de não ter visto Succession ainda, então... Não, fica tranquilo que nós somos dois. Eu comecei pra ontem essa heresia, vocês dois. Eu vi uns 4 episódios da primeira temporada, mas eu pretendo continuar. Eu assisti Ted Lasso, que foi a correção de heresia na comédia, mas agora eu preciso corrigir nos dramas. Então, eu não vi tudo, também não vi Round 6, mas acho que não é tão forte assim nessa premiação, né? Tá fora demais da janela, né? Saiu há muito tempo. Já esfria, né? E Stranger Things tá ali por lobby, né? Sejamos sinceros, eu gostei da temporada, mas, cara, é lobby. Não é, mano. Assim, eu acho que Better Call Saul tem muita chance, porque o Emmy tem muito essa coisa da última chance de premiar, né? Eu lembro muito do John Hamm por Mad Men, né? Que ele era indicado toda santa vez e ele perdia toda vez, até chegar na última temporada e os caras falaram, não, cara, você merece. Porque série tem muito isso, né? Pelo conjunto da obra, Conjunto assim, da a gente obra. vai te dar aqui
Porque Succession vai ter outra temporada, né? Não é a última. As outras séries, tirando Ozark ali, que foi a última também, né? Tem... Pô, Ruptura tá na primeira temporada, cara. Você tem mais chances de premiar, né? Yellow Jackets também. Então eu acho que nesse esquema, assim, de não só pela temporada, que em si é fenomenal, mas pelo conjunto todo, Better Call Saul pode acabar levando, né? E acho que nesse bolo pode ir também o Bob Odenkirk e a Rhea Seehorn. Apesar de eu achar estranho ela tá como coadjuvante, né? Porque, cara, se você vê a temporada, ela não é coadjuvante, né? Fica aquela questão, né? Tipo, e até onde é o corte também. Eu não sei como funciona o corte da temporada. É sempre complicado, né? A série tem que ter saído até determinada data. Acredito que o começo de junho, alguma coisa assim. Será que os episódios que vão pra avaliação são todos da temporada? Será que é só uma parte? Eu acho que... Mas enfim, a galera tá falando muito da cena do ônibus da Rhea Seehorn, né? Que é... Gente, pelo amor de Deus, né? Um plano sequência. A câmera não desvia da cara dela hora nenhuma. Tem, tipo assim, 2 minutos de plano. E que cena incrível. É cena de Emmy mesmo, né? Tá todo mundo falando dessa como a cena que pode dar mais chances pra ela no Emmy. Então eu imagino que eles vão considerar a temporada inteira, né? Mesmo com esse corte esquisito. Não, se existir justiça nesse mundo, nesse M, Better Call Saul vai levar tudo que tá concorrendo, meu amigo. As séries, beleza. A categoria ali de melhor série de drama tá muito forte esse ano. Mas igual o Thiago mesmo falou, Stranger Things tá ali por lobby, Round 6 também a gente já sabe que não vai levar. Succession ainda vai ter outras temporadas. Eu acho que a chance de dar o prêmio pra Better Call Saul é agora e... merece muito, cara. Merece muito. Eu acho que ela é bem superior a algumas que são muito boas que estão na categoria aí, mas bem superior. E Bob Odenkirk e a Rhea Seehorn, cara, eles têm que levar. Cara, eu não vejo, em termos de atuação, por mais que eu goste das atuações de Ozark, que também estão concorrendo, e de Succession, até onde eu vi, né? Cara, a Rhea Seehorn, pelo menos ela tem que levar, cara. A minha aposta é que vai levar de melhor ator, melhor atriz coadjuvante e melhor série. Gostaria que levasse, e eu acho que tem grandes chances, até por ser a última temporada também. E só eu abri aqui, dei uma pesquisadinha por cima, e pelo que eu vi, segundo o IMDb, nessa grande fonte, Better Call Saul foi indicado a vários Emmys em todas as temporadas e não ganhou uma porra de um Emmy, cara. Não, tudo indica essa injustiça tem que ser corrigida, não tem como, né? Não dá pra série terminar Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com House of Cards, quando House of Cards era boa, né? Que são nas primeiras 2 temporadas, assim. Era uma porrada de indicação o tempo inteiro e aí nunca virava. Aí a série descambou, aí o Kevin Spacey acabou com a própria carreira, né? E aí já não tinha mais jeito, mas as primeiras temporadas eram... É a síndrome John Hamm, né? Eu concordo com o argumento do Thiago, assim, sobre esse negócio de última chance, né? Mas eu tô um pouco mais frio com relação a isso. Eu acho que a academia da televisão, ela é meio complicada de entender às vezes. Tudo depende muito também de divulgação, né? Do quanto quantos streamings, quanto as TVs vão gastar em promoção disso aí. Você pode ver na própria academia de cinema, né? Que é o... em Coda ganhar melhor filme. É um filme ok, um filme bonzinho, mas assim... Vou desligar aqui a gravação, porque... Então... não queria ter sido lembrado gente, no mesmo ano de Ataque dos Cães, não dá pra comparar. Mas enfim, acontece muito isso de levar pela promoção. E aí tem que ver em qual série o streaming vai apostar, né? A produtora, o streaming vão apostar. A Netflix tem 3 aqui no meio. E isso já dá a ideia de que a gente tem uma divisão de promoção, que já é um saco, assim, né? Ainda que a Sony seja a produtora de Better Call Saul, a Netflix tinha que ajudar a promover, né? E aí você tem Stranger Things, Round 6, tem 4, né? Better Call Saul, Ozark, Round 6 e Stranger Things. E aí fica complicado. Eu acho que a grande favorita pra melhor série, se não for Succession, é Ruptura. Mas assim, é um palpite. Eu acho que as duas são quem tá correndo mais em frente, mais na frente, assim, pra ganhar esse ano. Com relação a melhor ator, aí eu já acho mais possível, embora o Jeremy Strong venha numa corrente aí, uma corrente forte. O Jeremy Strong vem forte pra ganhar a melhor ator também. Direto, quase todo ano ele vem muito forte. E a tendência é de que a Patricia Arquette ganhe como melhor atriz coadjuvante. Essa pelo menos é a tendência dessas várias indicadas. Embora, porra, vamos dar uma vozinha aí pra Rhea Seehorn, né, gente? Porque é incrível o que ela faz nessa temporada, assim. Fato de ela também ter 2 personagens ali, né? É a personagem que não decide nada e a personagem advogada, segura de si e tal. Também já mostra como a própria atuação corporal dela e como o perfil dela muda e como é muito bem feito, né? Bem trabalhadinho, assim. Eu acho que a personagem dela tem um contraste grande. De ter ela vencendo também. Não falando de 6ª temporada, falando da série no geral. Thiago, faça-nos a honra de dar pantufas pra Better Call Saul. Putz.
Difícil, cara. Acho que, pegando no geral, fico com um 9, mas se fosse só a temporada, 10, assim. As últimas 3 temporadas, pra mim, chegaram num nível absurdo, assim. Igual a segunda metade de Breaking Bad ali, né? Então, acho irretocável, assim. Mas no geral, pegando tudo, ele pensando no comecinho um pouco lento das primeiras temporadas, acho que um 9, assim, como um todo, já fica de bom tamanho, mas... Se alguém chegou aqui nessa discussão sem ter assistido, assista, porque, cara, eu fiz minha mãe assistir e ela adorou, assim, então... né, acho que vale Testemunha muito de a pena. Better Call Saul. Não precisa ser nenhum super fã de Breaking Bad, mas se você assistiu e gostou, você vai acabar gostando de Breaking Bad, de Better Call Saul, com certeza. Eu vou de 10 pantufas mesmo. Cara, pra mim, até os momentos que eu acho meio lento, como eu falei aqui no episódio, a primeira temporada eu acho ela já boa, mas acho que ela fica excelente mesmo a partir da segunda. E acho que quando a gente tem esse contraste de ir pro epílogo, né, de ir pro Ginny no final da temporada, ela perde um pouco o ritmo, né? Até porque a história tava bem engajante ali, a gente vem de 2 episódios muito tensos e aí vai pra 2 episódios muito mornos. Então eu sinto que esses seriam, eu acho que os principais defeitos, assim, da série, mas que no final pra mim tudo faz muito sentido e nenhum episódio, mesmo quando eu sinto que perde um pouco o ritmo, mesmo quando eu sinto que a primeira temporada ali não é aquela coisa que impactante, eu vejo um roteiro muito amarradinho e episódios que não me deixaram com tédio. Assim. Todos os episódios, por mais que percam um pouco o ritmo ali, nenhum me fez perder o interesse na série, assim, ou no personagem, ou de querer pegar no celular. Eu sempre estava engajado, assim, na história. E no final, eu acho que todo o arco ali da série no geral e dos personagens, principalmente da Kim e do Jim McGill, eles são muito bem amarrados. Esse é um final que condiz muito com o arco deles. E, cara, a fotografia dessa série, eu acho que o Vince Gilligan tá um nível acima também de Breaking Bad, que eu acho uma coisa maravilhosa de ver também. Fico feliz que você falou, porque eu ia falar. A gente acabou, quase que deixou passar, né? Eu acho que a própria escolha de fazer o epílogo em preto e branco, ela parecia esquisita quando a temporada virou, né? Quando a temporada ficou só o epílogo. Mas, cara, ela é muito importante. Primeiro que é muito bonito, e só por isso já contaria os pontos. Mas, assim, a ideia de você tem uma mudança de tom só por estar em preto e branco. E é muito bom como não tá plenamente em preto e branco, né? Quando ele tá vendo os comerciais dele, o comercial é colorido. Tem esse tipo de coisa, o cigarro assim, queimando, né, no último episódio. Coloridos, o cigarro queimando, né? O cigarro queima laranja e tá tudo em preto e branco. Não dava pra deixar passar a fotografia também. É aquela coisa, não é o preto e branco porque é artístico, né? Não é só isso, assim, não é que meteram um filtro. É porque o Saul Goodman é o cara usa terno colorido, velho. É tipo o terno rosa, assim, não é uma coisa aleatória, né? Eu acho que cria essa oposição muito forte, né? Ele tava ali ajudando a construir um império das drogas, ele tá vendendo cinnamon bun no shopping, né? É pra ser essa coisa sem vida mesmo, mesma coisa Kim, né? Eu acho que cria essa coisa da fotografia construindo junto com a temática, né? E não só uma coisa... Fotografia funcional, estética, né? Pra fechar também com o anglicismo, é storytelling, né? A escolha fotográfica, a escolha de tirar as cores, ela é também contar a história. E eu acho que, assim, já interrompi o Lucas há muito tempo, mas eu acho que é a ideia central de por que essa série é também tecnicamente tão boa. Você tem que gastar os recursos visuais também pra contar a história. Use as ferramentas que você tem na sua mão pra contar a história. Não é só texto. Nem tudo é texto. Às vezes você tem um texto mediano ou um texto normal, um texto super simples, e você tem um filme uma série que é muito além disso, né? É a eterna discussão de Mad Max. Os caras que falam, o Mad Max Estrada da Fúria, mas não acontece nada e tal. Amigo, é uma história normal, mas o andamento dela é normal, mas olha tudo em volta. Olha como você tá contando e quais recursos você tá usando e qual é o ritmo do que você tá vendo, e faz toda a diferença do mundo, sabe? Não é só fazer por fazer. Outra coisa que eles são muito bons é nas transições. As transições desses últimos episódios são incríveis, sabe? A câmera virar pra colocar o sol dentro da cova que tava aberta lá, sabe? E você muda de uma cena pra outra e parece que ele tava dentro da cova. Na verdade, ele tá só na cama. Sim. Esse tipo de detalhezinho é o que enriquece muito Better Call Saul, Breaking Bad, é o caminho, sabe? De modo geral. Tecnicamente, o texto, a direção, a fotografia e as atuações, tudo muito bem encaixado aqui. Pra mim, 10 pantufas. Eu vou, na mesma linha do Thiago, eu vou dar 9 pela primeira temporada, assim, sabe?
porque eles jogam muito seguro ali na primeira temporada, eles não querem ser muito firmes ou usar muito, se escoram um bocado em Breaking Bad pra conseguir se estabelecer, né? Muito embora eu não saiba de nada que a AMC tenha cancelado nessa vida, né? The Walking Dead tá lá na 40ª temporada. Nossa. Eu acho que eles não tinham medo nenhum de cancelamento. Mas eu acho que fora isso, assim, a demorada pra engrenar, pra estabelecer qual é esse mundo, como é que ele vai funcionar, fora isso é perfeito. Dá vontade até de, assim, quebrar as pantufas ao invés de 10 pra 20, pra eu poder dar 19, sabe? Põe um 9,5. Porque aí quando essa série engrena, aí, sabe, sai de baixo. Aí ela fica excelente. Better Call Saul e Breaking Bad são aulas de TV, gente. Não é à toa que Breaking Bad tá ali no panorama de Sopranos, de The Wire, sabe? É a gente falando de gente que tá usando o recurso serial e usando os aspectos cinematográficos no seu ápice, da melhor forma possível, com melhor aproveitamento de orçamento, melhor aproveitamento de elenco, de locação e tudo mais. Então, Better Call Saul é uma daquelas séries que eu acho que daqui a algum tempo, mesmo que ela não tenha tido o sucesso de público de Breaking Bad, e a gente sabia que não teria mesmo, daqui a algum tempo vai ser uma dessas séries que a gente vai olhar pra trás e falar assim, cara, essa série tá lá, ó, Mad Men, Sopranos, The Wire, Breaking Bad, Better Call Saul. Ela vai estar nesse patamar, assim, e 9,5, 9,8, vamos dizer assim. E ela retoma também aquela coisa de você não precisa contratar o ator mais quente no momento, ganhando uma fortuna pra fazer um baita personagem, né? Acho que quem conhecia a Rhea Seehorn antes disso... Eu lembro dela em um episódio de VIP, 1 ou 2, assim, que é um personagem super secundário e não... Eu não lembrava não era dela de nada, nada. assim, de... Caralho, ela tá em não VIP? é nada... Quando que ela tá em VIP? Eu nem lembro disso. Acho que ela é a Chief of Staff do... Puta, esqueci o nome do ator que faz House, esqueci o nome dele na série. Do Hugh Laurie. Isso, do Hugh Laurie. E eles estão transando, aí Caralho, eu vou ter que a ver de Celina novo. Eu não lembrava que era ela, não. Mas se piscar, você perde, assim. E acho que é isso, né? É uma atriz que não tá em poucos papéis, né? Mas ali você vê que ela é uma baita atriz. E é importante também ter esse aspecto, né? De revelar atores e atrizes que não tinham tido essa chance toda antes, né? Enfim. Daqui uns anos ele volta com o universo Breaking Bad, ele chama a Julia Louis-Dreyfus pra fazer alguma coisa, sabe? Ele só chama gente da comédia pra fazer coisa séria, vai ficar ótimo. Thiago, valeuzão pela sua presença aqui de novo, tá aqui de Better Call Saul, a gente chama e ele aparece. Cara, valeu pela disponibilidade. Eu sei que você adorou falar de Better Call Saul também, é bom ter essas janelas, né? O Thiago já é membro honorário aqui do Meia Pantufa. Membro honorário. Negócio de abrir a geladeira que eu falei no começo é total verdade, gente. Vai ter o quadro Conversando com o Thiago. Trocando figurinhas com o Thiago na tarde. Vai ser sempre assim. Thiago, você tá... Todo mês você tá aqui, mas se quiser divulgar o RDM de novo, divulga, faz tudo que vocês estão falando. Vocês estão com categorias novas lá, vocês estão... Até de Scooby-Doo vocês têm falado esses dias, tá maravilhoso. Fala o que você quiser falar e a casa é sua, já abriu a geladeira, pega o resto de pizza usado lá mesmo, pode comer. Pô, agradeço, gente, pelo convite. Sempre um prazer falar de séries e filmes que fogem um pouquinho do horror. Não por, né, não tá cansado disso ou nada, mas é sempre bom dar uma saidinha, uma escapadinha. E Better Call Saul é uma das séries que eu vim acompanhando, que foram muito marcantes pra mim. E agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre ela, porque eu tava muito empolgado pra esse final. E acho que é um complemento muito importante você falar sobre a série, né? Não só assistir, mas também ter essa conversa que acho que encerra muito bem o ciclo de lançamento, né? E pra quem tiver afim, talvez de repente não conheça o RDMcast, é um podcast semanal sobre cinema, séries, com um foco mais no horror. Horror barra suspense, né? Porque a gente dá uma roubadinha e bota ali que nem o Luiz falou, a gente falou sobre Scooby-Doo, né? Aquela comédia com elementos de horror tá valendo pra gente, né? Coloca um de olhos bem fechados ali, de vez em quando. Isso. A gente dá uma escapadinha, mas pra quem tiver afim, é só procurar lá no RDMcast, é um podcast exclusivo, então vocês acham lá no Spotify. E a gente tá lá toda semana falando sobre cinema e sobre séries de TV numa perspectiva sempre focada mais na história e temas mais sociais. Então acompanhem lá que vale muito a pena.
E aí, pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Thiago. Tchau, tchau. Vou fazer um anúncio aqui pra vocês. A gente teve um reflexo muito legal da nossa mudança ocasional de data no Meia Pantufa, de segunda pra terça. Foi sem querer, mas foi tão legal, vai dar tão certo que a gente vai manter. Então, a partir de agora, o Meia Pantufa sai toda terça-feira às 5 da tarde, gente, não nas segundas, tá? Vamos ver como é que vai ser o sinal aí. Continuem ouvindo a gente, só mudou um diazinho de data. Vai pra academia um dia mais tarde agora na semana. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.